Oi pessoal, tô arrumando aqui a mochilinha do Nicolas, que ele começa amanhã na creche / escolinha. Então eu vou mostrar tudo que eu vou colocar dentro da mochilinha dele. A mochilinha é essa daqui, tá? Foi ele que escolheu, não fui eu. Eu queria uma outra. Mas ele se apaixonou por essa e não quis largar. Então eu acabei pegando ela. Ela é bem pequenininha, mochila de costas mesmo, não é carrinho. Tá? Bem pequena mesmo. Mas como ele é bebezinho e é só pra colocar roupinhas, algumas coisas de higiene, então serve. Eu tô mandando 3 trocas de roupa, embora ele vai ficar só pra adaptação, né? Eu vou ficar junto, mas enfim, eu vou levar o que a escola pede. Então tem 2 regatas com bermudinha e um macacãozinho curto, tá? Eu não tinha nenhum caderno pequenininho em casa, então eu acabei pegando esse grande mesmo. Aqueles cadernos que eu tinha extra aqui da Alice, que não usou na escola, então eu peguei pra ele, tá? Eles pediram um lencinho umedecido, que é pra uso coletivo, pra limpar rostinho, mãos e tudo mais, porque lá eles trocam com algodão, e eles que fornecem. Tô colocando essa hipoglós amêndoas, na verdade eu nunca testei nele, eu já usei a hipoglós invisível. A de amêndoas eu não usei ainda, mas parece que é boa, vamos ver. Ele usa Desitin. Essa daqui vai ser pra ficar na escola, na mochila, não sei direito onde que vai ficar, tá? Não deu tempo de passar na farmácia, então acabou que eu peguei essa que tinha aqui em casa mesmo. Coloquei algumas fraldas pra deixar na mochila. Um copinho, eles pedem, né, um copo de transição, aí eu peguei igual que ele tem, pra ele associar e saber que o copo é dele. Eles pediram um sabonete líquido, eu já tinha mostrado no vídeo anterior, né, que eu gosto muito desse sabonete líquido. E eles pedem também um calçado reserva, então eu tô colocando esse daqui pra deixar na mochilinha, tá? Faltou só um saquinho plástico pra colocar roupa suja. Tô mandando o atestado, que ele foi no médico essa semana e não tinha passado bem, né? Como vocês já sabem. E ficou faltando só a escova de dente com a pasta. Como não deu tempo de eu passar na farmácia, eu vou comprar só amanhã. Como ele provavelmente não vai escovar o dente na escola amanhã, então tudo bem, tá? Então é isso. A mochila ficou bem cheia. É que algumas coisas vai tirar da mochila e vai ficar lá na escola, né? Mas olha, tá até em cima. Eu imaginei que fosse ficar pequena mesmo. Mas, por enquanto tá dando certo. Aí depois eu vou colocar a escova de dente e a pasta aqui, que eu não sei se vai usar amanhã, né? Ou melhor, não sei se vai ficar na mochila, se vai ficar na escola, enfim, depois eu ponho ali na frente. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho como que tá sendo a adaptação do Nicolas na creche. Pra quem perdeu os últimos vídeos, né, eu falei que eu estaria colocando o Nicolas na creche pra desenvolver um pouco mais a fala dele, né, porque ele está com a fala muito atrasada, assim como a Alice, né, teve o atraso de fala, e ele tem também um atraso bem significativo da fala. E eu quero muito que ele se socialize mais, que ele tenha mais contato com as crianças, né? E que ele seja mais estimulado, porque em casa eu não consigo mais ter esse tempo que nem eu tinha com a Alice, devido a tantos afazeres, marmitas, agora são as bebês, uma série de coisas, né, pra fazer em casa. Uma pequena pausa porque alguém quer falar. Fala, filha. Gente, hoje eu não fui pra escola. Eu ainda tô de pijama. Tá de pijama ainda, né? Abaixa, ninguém tá te vendo. Você tá com febre? O que aconteceu hoje? Sim, hoje eu vomitei. Ela vomitou, eu acho que ela tá com o fígado atacado, né? Né, filha? Não Daqui a liga pouquinho. esses raios de fundo, esses trovão, porque tá tendo esse trovão muito alto. Tá chovendo, né? Ai, cabeça, cuidado, meu amor. Tchau, gente. Tchau. A Nick toma banho. O Nick tomou banho. Acabei de dar banho nele, aí agora eu resolvi sentar aqui pra gravar esse vídeo enquanto o Nicolas tá dormindo. Bom, perdi o fio da meada. Ela chegou aqui perto que ela queria falar, acabei esquecendo o que eu tava falando. Vida real.
Então é isso, então pra quem perdeu os últimos vídeos, né, eu falei que eu estaria colocando ele na creche por conta disso, por conta desse atraso, por conta da falta de socialização dele e por ele ser muito apegado a mim, né, muito apegado mesmo, é até difícil pra eu conseguir fazer as coisas porque ele não quer ficar com ninguém, ele estranha todo mundo e tudo mais, tudo isso. Aí resolvi colocar ele na creche, consegui a vaga, enfim, um resumo da ópera, consegui a vaga e coloquei ele, né? Comprei as coisinhas, como vocês puderam ver no começo do vídeo, e resolvi colocar ele. Bom, primeiro dia, como é que foi? Era pra gravar o primeiro, o segundo, o terceiro, mas foi tão corrido, foi tão estressante, que eu não parei pra fazer da maneira como eu gostaria. Então eu vou fazer um resumão num dia só. Não deu pra ficar gravando, porque foi muito desgastante. O primeiro dia, eu levei ele na quinta-feira da semana passada, tem uma semana, né? Olha quanto tempo eu tô devendo esse vídeo. Só que como ele estava de atestado, porque pra quem me acompanha aqui sabe que ele teve uma crise de bronquite e ele estava em casa de atestado. Então, eu até brinquei que ele já meteu logo um atestado aí de uma semana no primeiro dia de aula. Aí ele ficou bem e aí eu resolvi levar ele antes. Só que eu não sabia que ele não podia voltar antes do atestado acabar. Aí elas falaram, não, como você já tá aqui, fica aqui hoje. E aí na semana que vem você começa direitinho. Então, conclusão. O primeiro dia foi até que mais ou menos. Ele se soltou um pouquinho, ele foi na casinha, ele foi no pátio, ele correu, ele brincou. Assim, perto de mim. Se eu saísse do campo de visão dele, ele ficava me procurando, ele chorava, não dava certo. Obviamente ele não aceitou ir com as professoras, são 3 professoras maravilhosas, eu gostei bastante. Ele não quis ficar perto muito assim dos amigos, não quis comer, porque era melancia, justo uma fruta que ele não gosta, logo no primeiro dia. E aí ele ficou sem comer nada, porque assim, se a criança não come o que tem, ela fica com fome. Escola pública é isso. Aí tá bom, né? Eu falei, isso não vai dar certo, né? Porque quando ele tá com fome, ele fica muito chato, muito irritado. Que nem eu, que nem você, que nem todo mundo, né? Quem que gosta de ficar com fome? Ninguém. Aí depois da fruta, eles têm a rotina de ir pra sala, pra ver as agendas, pra trocar os bebês, pra eles ficarem brincando lá na sala, enfim. Antes de descer pro almoço. Nesse momento, eu não pude entrar na sala, eu tive que ficar da porta e ele entrou sozinho. Foi a maior choradeira, Elas falaram, olha mãe, se ele chorar muito, a gente dá ele no teu colo, fica com ele um pouquinho, acalma e coloca ele aqui de novo. E assim foi. Ele só chorava, ele não queria entrar de novo. Ele chorava de soluçar. Aí a coordenadora o tempo todo perto de mim, tal, me estimulando, me incentivando. Não, mãe, é assim mesmo, tal. Entra um pouquinho com ele na sala. Aí eu entrei, fiquei lá sentada, assim, de longe. Ele até que brincava, mas queria ficar perto de mim. Aí deu 2 horinhas, eu fui embora, que a adaptação são só 2 horinhas. Aí ficou combinado que eu voltaria na segunda, que foi a segunda dessa semana. Hoje é sexta-feira. Lá fui eu. Voltei, né, pra escola. Primeiro dia ele chegou mais animadinho, né? Se soltou um pouquinho, mas é aquela coisa o tempo todo. Só quer ficar perto de mim. Eu saio de perto dele, é o maior berreiro. Não aceitou comer fruta de novo, né? De novo, era uma fruta que ele não gostava. E aí eu resolvi levar uma banana. Eu falei, eu vou levar banana no dia seguinte, porque se ele ficar com fome, pelo menos tem a banana pra comer. E as professoras tentam a todo custo pegar ele no colo, ele não vai com ninguém. Ele não vai, ele vai esperneando, chorando, aí elas devolvem pra não deixar ele chorar. E aí, enfim, uma hora que ele parou, que ele ficou bonzinho, aí eu falei pra coordenadora, eu saio de perto? Ela falou, não, fica perto dele pra você passar confiança, senão ele não vai se sentir seguro, ele tem que ver que tá tudo bem, que a escola é um lugar legal, então fica perto dele. Fiquei perto dele, pra ele se sentir mais seguro, mas nada fazia ele me largar, nada. Daí eu ficava perto dele e quando eu saía de perto ele berrava. Aí de novo fomos pra sala, ele não quis ficar na sala de jeito nenhum, não quis, ele grudava em mim, não queria. Aí toda hora a coordenadora vinha, é a mesma história. Aí ela deixava eu ficar um pouquinho na sala, tinha até um outro pai lá.
A gente ficou sentada, assim, um do lado do outro, e o filho dele tava mais solto que o Nicolas. O Nicolas não tava querendo assunto, não tava. E assim foi o primeiro dia. No segundo dia, já foi um pouco mais difícil. No segundo dia, ele desceu animado do carro, mas quando ele viu a escola, ele já meio que travou, mas entrou. Eu puxando ele, e ele não gostou muito. De novo, ele não aceita ninguém, ele não vai brincando com ninguém, ele tá dando aquele trabalho que ele tá resistindo, ele não tá querendo ficar, né? E aquilo tá me cortando o coração, aquilo foi me cortando o coração. E eu via ele chorar sentido daquele jeito, eu chorava também. Toda hora, gente, o tempo inteiro, todo mundo que vinha perto de mim conversava, eu falava, mãe, é assim, você tem que ter paciência com ele, paciência com você. Tem criança aqui que demora um mês, até mais para se adaptar, tem criança que não passou por adaptação, cada criança é de um jeito, você tem que ter paciência. Eu falei, mas ele, por que todo mundo vai e ele não? Eu falei, nossa, como é difícil, né? E frustrada, tudo. Ai, gente, olha, é muito difícil, porque não que eu precise que ele fique lá para eu trabalhar, não, é mais porque eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele se solte mais, né? Enfim, mesma história, ele não solta de mim para ir pra sala, foi a mesma coisa, todos os dias foram iguais, né? E nesse dia, ele chorou bastante. Quando ele chegou lá na minha mãe, eu percebi que ele ficou pior. Então, o que acontecia? Ele chegou na minha mãe febril. Eu vi que ele tava com febre, eu falei, pronto, quer ver que tá vindo resfriado? Já ficou resfriado e vai ter que cortar a adaptação de novo, né? Eu pensei. Aí, eu vi que ele tava enjoadinho, tava febril, dei o remedinho e ele melhorou. Engraçado que quando ele chega em casa, ele chega animado, só que esse dia ele não chegou animado, ele chegou triste. Ele chegou com os olhinhos meio inchados, eu falei, ele não vai ficar bem, né? E dito e feito, ele não ia com ninguém, ele não ficava com meu pai, ele não ficava com a minha mãe, ele não queria o Léo, ele não queria ninguém, ele só queria ficar comigo. Nossa, a luz tá piscando, tá chovendo? Eu acho que vai faltar luz. Eu não podia sair do campo de visão dele, que ele chorava, ele berrava. Eu não podia nem ir no banheiro, que ele ficava na porta do banheiro chorando, gritando que ele queria ficar comigo. Nem o Léo conseguia distrair ele. Então eu fui vendo que ao invés de melhorar, ele estava piorando. Aí fui controlando a cada 6 horas dando remédio, né? Falei, ele deve estar com alguma dorzinha de garganta, eu pensei, né? Mas mesmo assim resolvi levar ele no terceiro dia, porque naquele dia eu teria pediatra à tarde para levar ele, né? Então, como ele acordou bem, eu falei, vou levar. Levei. Quando eu cheguei na porta da escola, ele não queria entrar, ele travou, começou a chorar. Se eu tivesse deixado ele lá sozinho, eu ia pensar, aconteceu alguma coisa aqui dentro, por isso que ele não tá querendo ficar. Mas como eu fiquei o tempo inteiro do lado dele, eu vi que tudo que ele recebeu ali foi carinho, foi conforto, foi, sabe, os amiguinhos em volta, as professoras super carinhosas. Então, eu sabia que não era isso. Aí, quando eu cheguei contando isso, a coordenadora já me cantou a bola. Ela falou assim, mãe, ele tá com ansiedade, a angústia da separação, ou ansiedade da separação. Eu falei, eu não acredito, só faltava essa. Ela falou, essa febre dele é emocional. Ela falou, você pode ter certeza, tem criança que fica assim. Aí eu chorei, né? Chorei, paguei aquele mico na escola, comecei a chorar. Eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? E as crianças brincando na água, tava um dia quente, sabe? Elas ligaram a torneira, enchiam as bacias, elas tudo brincando de meia, de roupa, uma jogando água na outra, a maior farra. E ele não se soltava de mim, não soltava. Ele grudava na minha perna, ele olhava assim para as crianças, chorava, não queria ir de jeito nenhum, de jeito nenhum. A única coisa que ele aceita é que troca ele, pelo menos isso. As professoras vinham, pegavam ele no colo, trocavam ele deixava. Mas não brinca com nada, não se interessa por brinquedo nenhum. Ele só quer ficar grudado em mim. Aí naquele dia ele ficou bem na sala, elas deixaram eu entrar de novo, fiquei sentada ali na roda de música, né, fiquei ali participando, os bebês vêm toda hora no meu colo, né, é uma delícia, né, eles ficam tudo em volta ali, eu fico ali brincando com eles também, distraindo os outros que choram também, e aí naquele dia o Nicolas se soltou mais, eu vi que ele tava mais soltinho, mas deu a hora de ir embora, eu fiquei só 2 horas de novo. Aí ficou combinado que se ele ficasse bem, no dia seguinte eu ficaria na recepção para ele
criar vínculo com a professora, porque enquanto eu estiver perto, ele não vai criar vínculo com ninguém, ele só vai querer ficar grudado em mim. E aí, a não ser que ele chore demais, aí sim elas trariam ele pra mim. O combinado seria esse. Só que naquele dia ele teve pediatra, levei ele no pediatra, né? Na pediatra nova, gostei bastante dela, porque eu troquei de novo de convênio, né? E aí contei tudo o que aconteceu, ela examinou ele não estava com absolutamente nada, não era garganta, não era nada. Ela falou, olha, pode ser que seja um processo viral, fique de olho. Ela falou, mas eu acho que isso é ansiedade da separação. Aí ela falou assim, não desiste, mãe, não desiste, porque ele tá sofrendo, é difícil pra ele, tá? Mas você não pode desistir, porque se você desistir agora, você vai passar por tudo isso lá na frente de novo, né? De novo, e você tem que ser firme, você tem que passar confiança pra ele, você tem que ser forte. Então, ele precisa da escola, ele precisa desenvolver a fala, você precisa desse momento, você precisa respirar. É exaustivo um bebê que fica o tempo inteiro grudado em você, só chorando. Ela falou, você precisa desse tempo e ele também. É importante essa separação. Aí eu fiquei, assim, bem frustrada, bem angustiada, né? Por saber que ele tá sofrendo, por saber que ele tá passando por isso. Aí ela afastou ele mais 2 dias, que seria quinta e sexta, né? Então ele só foi segunda, terça e quarta. Hoje é sexta, ele faltou ontem, faltou hoje. Quando ele chega em casa, ele fica ótimo, ele fica feliz, ele fica bem, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Eu só não posso sair de perto dele. Quando eu saio de perto dele, começa a choradeira, né? Enfim, hoje ele tá melhor, tá? Hoje ele tá melhor, ele não tá com sintoma de febre nenhum, não tá com sintoma de gripe nenhum, e ele não tá com dor de garganta coisa nenhuma, né? Ela falou, olha, a garganta dele tá até vermelhinha, mas pode ser que seja um processo viral, ou pode ser que seja de chorar, de ele ter forçado muito. Ela falou, fica de olho, né? Se ele piorar, você traz ele aqui de volta, a gente afasta ele, ou você leva no pronto-socorro, mas vamos observar. Estou observando ele está ótimo. Ele está brincando, ele está escalando tudo, ele está fazendo bagunça, ele está cantando. Eu coloco as musiquinhas que elas cantam na sala aqui em casa e ele presta maior atenção, ele olha pra mim, ele ri como se ele lembrasse da música. Conclusão, eu não vou desistir. Eu tava com isso no meu coração, eu vou desistir, meu filho não precisa disso. Que mãe é essa, né? Eu tô em casa, não preciso. Mas depois eu parei pra pensar, eu falei, não, ele precisa sim, ele precisa se soltar um pouco. Enfim, eu sei que vai haver julgamentos, eu sei que vai ter muita gente aqui que vai ser contra, assim como eu sei que muita gente vai me apoiar, mas eu preciso que ele acostume, eu preciso que ele fique bem, eu preciso que a escola me dê essa resposta de como que tá esse atraso de fala, né, se realmente é normal, se realmente está dentro da faixa etária, né? Enfim, tudo isso. Então eu preciso da escola. Então eu preciso ter paciência e eu preciso ser forte. Então eu vou levar ele na segunda, vamos ver como que ele vai reagir. A pediatra só é contra se ele ficar muito doente, que eu sei que vai ficar, né? Porque contato com outras crianças não tem como. Se ele ficar muito doente e se o emocional dele piorar demais. Ela falou, aí a gente afasta, te dou um atestado de 30 dias para você não perder a vaga e a gente vai aos poucos reintroduzindo ele. Enfim, oremos, né? Segunda-feira ele volta, depois eu atualizo a novela, como é que vai ser, tá? Eu tô gostando muito da creche, muito mesmo, ela é muito limpinha, muito organizada, elas são muito carinhosas, muito atenciosas. Então eu acho fantástico, porque elas estão me dando todo esse apoio emocional, sabe? E elas não me deixam desistir, elas me consolam o tempo todo, elas me aconselham como amigas, como psicólogas mesmo, né? E às vezes na minha cabeça eu penso assim, é uma escola pública, será que um a menos para elas não é melhor? Mas não é assim. Elas tratam como humano mesmo, não como número. Então isso eu acho interessante. Qualquer um importa ali. Não tem diferença, não tem distinção de nada. Então, para elas é importante que a criança fique bem, fique segura, fique feliz. Então, elas passam isso pra gente o tempo todo, né? Então, eu tô confiante, mas ao mesmo tempo o meu coração tá despedaçado, porque eu sei que ele vai sofrer, chorar, e eu vou chorar também e tudo mais. Mas eu preciso ser forte. Preciso ser forte e ele precisa se adaptar.
Ele precisa desse tempo, ele precisa dessa estimulação. Lá ele vai aprender a comer sozinho, lá ele vai aprender um monte de coisas que eu, mãe frouxa, não ensinei, né? Eu dou tudo na mão, dou tudo na boca, eu não crio filhos independentes, eu não sei fazer isso. E isso é um erro gravíssimo. Eu crio debaixo da minha asa, tá errado isso, né? A gente tem que criar pro mundo. Eu não crio pro mundo, eu crio pra mim, eu protejo, eu super protejo e isso atrapalha muito. E lá ele vai aprender a ser mais independente, então vai ser muito bom pra ele. Então eu preciso ser forte. Enfim, já tô esperando o avalanche de críticas, né? Assim como um avalanche de gente me dando apoio, como a maioria, eu sei que apoia. Então, me contem aqui o que vocês acham, como foi com vocês, enfim, tá bom? Eu vou atualizando vocês, segunda-feira ele volta, vamos ver como que vai ser esse retorno, como vai ficar meu coração. E eu vou contando pra vocês, eu vou tentar gravar em tempo real, vou tentar, prometo que eu vou tentar, tá bom? Um beijo, meninas, obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo.